Pedro Serrano. Muito bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês vão? Renato, Dri, como vai? Tudo bem? Salve, salve, tudo Pedro. Bem. Estamos aguardando a sua vinda à Baixada Santista. Aqui, é só marcar. Aqui tem que coincidir com uma banca do Fran. Isso. Você sabe que o Fran foi meu... Eu tinha 25 anos de idade, eu tenho até a foto aqui gozada, que eu tô magrinho, tô tomando posse lá em São Bernardo do Campo, primeira gestão do PT lá. E o Fran era meu colega de secretariado, eu era secretário jurídico e ele era de saúde, sabe? Aí os dois envelheceram. Eu trabalhava em São Bernardo na época, Pedro. Ah, é? Eu fui fazer, inclusive, a campanha do Djalma Bom, que a chapa era Djalma Bom e Fran. Isso, Djalma Bom e Fran, isso. Eu era o coordenador de comunicação lá. Com 20 e pouco aninhos. Quem me levou foi o Julinho de Gramont. Ah, o Julinho de Gramont, lembro dele. E o Frango, ele vai fazer agora uma banca lá, ele vai ter uma banca, então o Caseiro te chamou para ir lá e a gente vai, né? A gente combina. Valeu. Ô, Pedro, eu tenho lido os teus tweets aí, estão muito assertivos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Bolsonaro, né? Que eu até usei aqui um termo, queria ver se você concorda, se você acha que eu estou exagerando, mas eu falei que seria uma hipótese covarde, uma hipótese, veja, não estou chamando o Xandão de covarde, estou falando da hipótese. Uma hipótese covarde só colocar uma tornozeleira eletrônica dele, dado o tamanho do crime que ele cometeu. Né? Se fosse o Lula que tivesse feito isso na época da Lava Jato, estava preso já. Então, eu queria que você falasse sobre as hipóteses colocadas. Pelo que eu entendo, tem 4. Uma é não fazer nada, deixar ele tranquilo. Uma segunda seria a tornozeleira eletrônica. Terceira, a prisão domiciliar. E a quarta, a prisão em presídio comum ou militar, não sei. Então, eu acho que... eu sempre fui contra prender o Bolsonaro, né? Assim, de forma como a turma defende, de forma intempestiva, por preventiva. Até agora eu estava contra, porque eu falava, não tem sentido, quer dizer, ele ir para Paulista criticar a decisão judicial, pode, qualquer um pode. Nós já cansamos de fazer isso, inclusive, esse é o objetivo aqui, né? Inclusive na época do Lula, né? Então você pode, a decisão judicial você tem que obedecer, mas você pode criticar. Aliás, a crítica é a única, da decisão judicial, é a única forma de você reagir a uma decisão judicial definitiva. Porque no sistema, o ato do executivo você pode levar ao judiciário. O ato do legislativo também você pode levar ao judiciário. Ou seja, você tem saída institucional para questionar a validade, etc., de qualquer ato, menos do judiciário, que é o último ato. Então, a única saída que tem é a crítica. Então, a crítica tem que ser ampla, mesmo e permitida. O judiciário não pode ficar magoado, como às vezes fica, com críticas e tentar reagir de forma autoritária, não. Né? Então, e não vi motivo nenhum para prender Bolsonaro até agora, e sempre achei que tem que ser dentro das 4 linhas, como ele fala. Tem que ser dentro da Constituição, dentro do devido processo legal, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Tem que observar isso, porque senão depois a gente tem uma reação contra nós que você vai ver, historicamente vão acabar soltando o cara e equivalendo ele a Lula, né? O que é muito ruim e errado, né? São situações muito diferentes. Então, eu sempre fui crítico. Mas agora, o Bolsonaro sinceramente, não me convenceu a história da embaixada dele ter ido lá para discutir política de Hungria, o diabo. É claro que não. Ele estava com medo de ser pego pelo domingo, pelo ato lá pela manifestação dele, que ele fez na Paulista, e também medo em geral de ser pego, foi para lá, para ter uma segurança. Na hora que ele viu que não tinha perigo, ele voltou. Mas isso já revela uma tentativa clara de fuga, na minha opinião. Para mim foi claro, ninguém fica discutindo no Carnaval 2 dias política húngara lá na Embaixada da Hungria, não existe isso. Isso me pareceu uma absoluta insensatez desse tipo, inclusive, de fundamentação. É evidente que não é uma razão verdadeira. Agora, ontem eu vi uma manifestação,
foi ontem, Renato, eu já estou com a cabeça, acho que foi ontem, da Globo News, analisando com base em... Deu a entender que tinha alguma informação, mas era pelo menos uma análise ou uma previsão de que o Bolsonaro não aconteceria nada com o Bolsonaro, que acabariam relevando e deixando... Eu acho que eu entendo quando o judiciário, às vezes, é obrigado a adotar uma decisão por razão política. Isso ocorre mesmo, todo o judiciário do mundo ocorre. Só que nós temos que ter claro o seguinte, quando o judiciário adota uma decisão por razão político-estratégica, é um momento de derrota dos direitos e da democracia. Porque a lógica nos direitos da democracia é haver o que a gente chama de autonomia do direito, ou seja, o judiciário decidir de acordo com a lei e com o direito, por razões de justiça e não por razões de disputa de poder ou razões estratégicas. Então, sob o ponto de vista jurídico, que é o que eu tenho batido, não tenho dúvida que cabe a prisão preventiva ou alguma cautelar restritiva sobre Bolsonaro. Eu não vejo com maus olhos a ideia da tornozeleira, não. Né? Com uma tornozeleira com restrições a ele entrar na área das embaixadas de Brasília. Eu não vejo com maus olhos isso, não, porque pode ser nessa situação que está o Supremo, etc., que está com essa avaliação de que não quer mexer muito na água agora, então tudo bem, eu acho que pode ser uma solução boa intermediária. O que não pode haver, na minha opinião, é isso que estão anunciando aí, ou prevendo, que é não haver reação nenhuma. Porque isso é muito ruim, porque o judiciário desafiou, o Bolsonaro desafiou o judiciário. Né? Veja, não há outra razão para ele ter ido para a Embaixada da Hungria, a não ser essa. Eu tenho visto no Twitter, eu faço meus tweets, às vezes vem reações deselegantes da turma dele, sabe? Um pessoal que não sabe, nem os meus colegas advogados, que eu vejo que são advogados pelo perfil do Twitter, tem elegância para debater, né? E com argumentos muito pobres, tipo, não, imagina que ele foi lá para se esconder, ele ia sair como, de helicóptero? Não, gente. O Brasil é signatário da Convenção de Asilo Político da OEA, que obriga o Estado brasileiro a conceder salvo-conduto para quem tem asilo político. Ou seja, o sujeito pode ir até o aeroporto, pegar o avião e ir para a Hungria. Você vai falar, aí vão falar, não, mas a Hungria não é signatária desse acordo. Mas o problema é que na minha opinião, pode ser que eu esteja errado ou que haja divergência desse ponto de vista. A Convenção de Asilo Político da OEA cria um direito fundamental para quem é asilado político no Brasil. Cria um direito. Né? Ao criar um direito, esse direito ingressa. Essa convenção foi feita em 1954 e aprovada por decreto em 57. Essa aprovação do Legislativo em 57, se foi 3/5 do Legislativo, esse direito ingressa como direito constitucional, nesse patamar hierárquico superior. Se não foi 3/5, entra como direito supralegal, acima da lei, ou seja, um direito da pessoa, na minha opinião, no Brasil, quando recebe asilo político de um país estrangeiro, mesmo não sendo subscritor esse país do acordo da OEA, eu acho que como cria um direito, há um direito desse sujeito que recebeu o asilo a receber salvo-conduto para ir até o aeroporto e ir embora. Óbvio que os advogados dele sabem disso. Então, ele foi ali para obter asilo político, se necessário. Ele ficou ali, pronto. Se mandarem me prender, eu peço asilo político. Quando ele viu que a coisa estava leve, ele saiu fora. Né? Porque eles tinham, via pelos discursos e pela postura na Paulista, por exemplo, que eles têm a convicção que vão ser presos, ou tinham essa convicção. Então, ele tinha esse receio. Né? Veja, qual a legitimidade que você tem para prender qualquer brasileiro agora por tentar fugir? Se você não prender, ou não acontecer nada com o Bolsonaro. Exatamente, né? Vai ter tratamento diferenciado, né? O Bolsonaro. Fica uma situação, quer dizer, quem tem força política, capacidade de pressão política, é tratado de forma diferenciada ante a lei, não tem cabimento, me parece. Né? Então, a minha preocupação é essa. Ela é uma preocupação jurídica, é caso típico de prisão preventiva, típico, está na lei. Tentar evadir da aplicação da lei penal, está escrito no código isso. Quer dizer, não tem muita dúvida de que, na minha opinião, porque eu não consigo, Renato, eu não sei se eu estou malucando, mas a interpretação minha do fato é que o cara quis fugir mesmo. Por que ele ia ficar lá?
qualquer homem... homem... dormir 2 noites. Ficar 2 noites, não é foi lá conversar com o cara, tomar um uísque e debater política, não é isso. Então, assim, me parece claro que nenhum ser humano, nenhum homem médio, como se fala no direito, eles usam a expressão homem médio, usava no meu tempo, pelo menos, né? Que é vamos dizer, o ser humano razoável e comum vai ficar 2 dias numa embaixada porque quer discutir política. Não existe isso, gente. Né? Então, no carnaval ainda. Então, realmente, me parece muito claro que houve uma tentativa de fuga ali recente, né? Agora, há de destacar também, eu sei que é desagradável falar isso aqui, mas há de destacar também uma crítica à Polícia Federal, né? E à BIM também, mas principalmente à Polícia Federal, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal. Pelo amor de Deus, o Lula sabia onde ele comprava cueca quando ele estava solto, eu lembro disso. Quer dizer, e tudo bem, tinha justificativa de que de longe, sem perturbar a pessoa, tem que acompanhar, porque há uma possibilidade de ser preso, tal, tem que saber onde está. Tá sujeito a um processo penal grave, uma tentativa de golpe, tem que acompanhar o serviço de inteligência. Pô, como é que a gente fica sabendo pelo New York Times? E não é que o Bolsonaro foi se esconder, Renatão, lá na Amazônia. Pô, cara, o cara foi se esconder em Brasília, cara. A 20 minutos da casa dele. 17. 17 minutos da casa dele. Na sede da Polícia Federal. Tá todos os polícia lá. Então, e aí eu tenho uma dúvida a levantar, que eu acho que o ministro Lewandowski tem que estar muito atento. Eu conheço a Polícia Federal, tem muito bolsonarista lá. Será que foi sem querer? Ou estão cometendo crime, prevaricando na atividade de vigilância? O ministro precisa investigar. O ministro, que obviamente nem ele, nem o diretor-geral tem conta. Se houver alguma prevaricação, não tem nenhuma consciência disso, não tem como ter, são comandantes da unidade, eles têm que abrir uma investigação interna, uma sindicância para apurar o que aconteceu. Como é que é o New York Times que fica sabendo disso e a gente não fica pelos órgãos oficiais, né? Quer dizer, porque o que eu ouvi na mídia é que abriram agora a investigação para poder apurar por que o Bolsonaro estava lá. Quer dizer, que não estava investigando, não estava acompanhando. Então, acho que cabe, com todo respeito, uma crítica intensa aí à Polícia Federal, né, pela ação que teve. Então, são essas duas coisas. Eu acho que deixar o Bolsonaro... A atitude, vamos dizer, equilibrada, eu falo, igualitária com os demais brasileiros que passaram por situação semelhante, seria prendê-lo preventivamente. Querem moderar? Tornozeleira. Pô, mas não fazer nada me parece algo que eu acho que, vamos dizer, o direito saiu derrotado. A autonomia da democracia também. Nós não perdemos a guerra, mas nós vamos ter perdido essa batalha. Vai ser uma ação do Supremo por razão estritamente política. Eu acho que isso é uma derrota da democracia. O Supremo nunca deve atuar por razão estritamente política. Ninguém mais vai cumprir decisão judicial. Quer dizer, será injusto, né? Se um político vai para uma embaixada, qualquer deputado desse que se sinta ameaçado for para uma embaixada, ele não vai ser punido, né? Não vai poder ser punido. Não, e você tem situações nesse próprio caso. O Cid, por exemplo, eu sou crítico à prisão preventiva dele. Primeiro porque, para mim, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha na Lava Jato. Pode a turma nossa ficar brava aí. Mas o sujeito fazer delação enquanto está preso é inconstitucional. Segundo, que prendê-lo foi uma razão, assim, ele tem ameaça, não sei, aquelas coisas meio nebulosas, assim, a razão de prendê-lo preventivamente. Vai o Bolsonaro, pô, tenta fugir, não acontece nada. Nesse próprio caso. Qual a legitimidade de manter o Cid preso? Então, fica uma coisa, desmonta a legitimidade da apuração, acho que não fazer nada. Mas é porque eu tenho um ponto de vista jurídico e que eu acho que deve ser preservado o ponto de vista jurídico nessas questões. Tem um ponto de vista político também. O ponto de vista político é que se preserve a autonomia do direito, que se preserve decisões de caráter jurídico nessa questão. E eu, assim, você viu eu várias vezes aqui tomar pau da audiência aqui porque defendia que Bolsonaro não fosse preso. Assim, é uma loucura, tem que... Né? O pressuposto que o Supremo tem em querer mantê-lo na rua, pelo que eu entendi da análise lá da Globo News, se for correta essa previsão da Globo News, ninguém sabe se vai ser ou não. Eu estou achando... O pressuposto é correto, quer dizer, é querer manter o devido processo legal, que ele seja condenado só ao final, só que agora ele peitou a lei, ele cometeu um ato muito intenso de desobediência
vamos dizer, de tentativa de fuga. Ele pode tentar fugir? Pode, ele não vai ser processado. O Gabeira confundiu isso outro dia, você viu na Globo News? Uhum. Ele confundiu a ideia, que é correta, de que o sujeito tem direito de liberdade, não pode ser punido por tentar fugir. Mas punido quer dizer o quê? Ele não vai ser processado e condenado por um crime de tentativa de fuga. Isso não. Outra coisa é a prisão cautelar preventiva, que visa proteger o processo, não é uma punição, é uma cautelar. A prisão preventiva não é uma punição por culpabilidade por ele ter cometido algum crime. É para proteger o processo, para que ele, já que ele tentou fugir, vão prendê-lo para submeter ele à força da lei penal, né? Então é o Estado agindo. E ele não vai sofrer nenhum dia a mais de cadeia na decisão final pelo fato de ter tentado fugir, né? Agora, isso não se confunde por dizer ele tentou fugir, não prende preventivamente. Ao contrário, a lei penal fala para prender, claramente, né? Então, realmente, ele desafiou aí a lei penal, né, na minha impressão. Agora, o Alexandre pode não prender, eu entendo as razões que levam o ministro Alexandre a não prendê-lo. É uma preocupação estratégica com o caso, né? Não acho que isso significa a covardia dele, francamente. Não, eu acho que é uma preocupação para que se preserve uma eventual condenação final, caso demonstrada a materialidade e a culpabilidade do Bolsonaro na questão, ele seja condenado afinal e preservar a legitimidade dessa condenação, caso ocorra essa demonstração, né? Então, acho que essa aqui é a preocupação do Alexandre. É uma preocupação válida, só que eu acho que tinha que ser mais jurídico na decisão e menos político. Só isso, porque eu acho que toda vez que a gente é político, enfraquece a democracia. É óbvio que, para mim, é sempre preferível errar soltando do que errar prendendo. Isso é uma postura minha como garantista e tal, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Agora, o que estão dizendo é que o processo do Bolsonaro vai ser rápido, que até julho a Polícia Federal deve terminar. Isso aqui, né, Adri? Isso, deve terminar o relatório, é aí que ele deve ser indiciado, e aí a PGR deve denunciar rapidamente em agosto, e que o julgamento deve ser rápido no Supremo Tribunal Federal, e aí ele não vai ter mais... É rápido, eu nem sei se vai ser tudo isso, porque tem que ver se tem materialidade e culpabilidade, eu não vi o inquérito para saber, né? Para poder denunciar e depois, eventualmente, para poder condenar. Mas se houver o processo, vai ser rápido, porque é uma instância só, você não tem recurso, né? Todos esses casos lá do golpe são casos rápidos, porque eles são julgados apenas pelo STF. Porque o regimento do STF, desde muito antes do golpe, sempre previu que quando você tem o crime cometido na sede do Supremo, compete ao Supremo investigar e processar, né? E o crime foi cometido na sede do Supremo, quebraram o Supremo lá, né? Então, vamos dizer, a competência do STF é uma instância só, então rápido vai ser mesmo. Eu tenho falado isso faz tempo aqui, né? Que as pessoas, não, mas não tem. Eu falo, pô, espere o julgamento final, vamos fazer a coisa certa, e não vai ser demorado, porque é uma instância só. Mas o que está em questão não é demorado, não é a pressa em prendê-lo. Tem que prender se houver materialidade e culpabilidade, senão não. Senão tem que ser inocentado, né? Não é essa a questão. O problema é que ele descumpriu a lei. Vamos dizer assim, não é que ele descumpriu a lei, ele se sujeitou a uma prisão preventiva quando ele tenta fugir. É um direito dele tentar fugir, mas quando a pessoa tenta fugir, é dever do Estado prendê-lo, tomar medida com relação a essa tentativa de fuga dele. Eu acho a tornozeleira, não é talvez o que faria com qualquer outro brasileiro, mas pelo menos faz alguma coisa. É melhor do que não fazer nada, Renato. Porque o que estão falando é que não vai fazer nada. Então, agora eu queria só... Eu estou achando que a Globo está fazendo campanha para que não faça nada. Eu vou fazer um Fala Robai. Entendi, não é uma previsão, é uma estimulação. Sentido de campanha. Não façam nada. Por que motivo? Ela escondeu a denúncia do New York Times, deu 1 minuto só no Jornal Nacional. Imagina, isso seria breaking news, entraria o repórter da Embaixada Húngara, os caras iam pôr o repórter do jornal do New York Times falando em todos os programas, contando a sua matéria, e simplesmente eles estão colocando seus homens e mulheres de confiança para descredibilizar a reportagem.
Tá ali o Gabeira, fala, imagina, o Bolsonaro tem o direito de estar pressionado. Tá a Catanhede fazendo onda e querendo a fonte do repórter. Que é isso? Ela sabe, jornalista, entregar a fonte, cara. Loucura, hein?